Vamos iniciar então a nossa aula de topografia, que foi a aula número 3, realizada no dia 18 de agosto. Então, nessa aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é o termo de topografia, então relembrando que topografia é a ciência que vai estudar as características naturais e artificiais de um terreno. Então, ela vai nos trazer todas as informações necessárias que vão nos ajudar em diversas áreas de construção civil, sistemas viários, de mineração, indústria e outros. A palavra topografia vem então de topo, que significa lugar, enquanto grafia é a descrição desse local. Então, um dos assuntos bem interessantes que a gente deve relembrar é a questão das medidas angulares, lembrando que para fazer as conversões entre graus, minutos e segundos, eu devo tomar uma atenção, então, de se eu transformar de graus para minutos, eu multiplico por 60, depois, posteriormente, de minutos para segundo, eu multiplico por 60 também. Se for o desejo de já fazer a conversão de grau para segundo direto, então daí nesse caso é só multiplicar por 3.600. Então, nós lembramos que o grau, ele está referenciado com relação à circunferência, lembrando que a circunferência ela tem 360 graus e metade dela, então, 180 graus, lembrando que equivale a 1 π radianos. Então, a gente vê que é necessário fazer exercícios de soma e subtração desses ângulos para melhorar na prática. Então, esse primeiro exemplo é o mais simples, 30 graus, 20 minutos com 20 graus e 52 minutos. É apenas colocar termos um abaixo do outro, separando o que é grau de minutos, e para fazer a soma, então, fica mais tranquilo. Lembre que o termo máximo é 60 graus, ou 60 minutos, ou 60 segundos. Então, nesse exercício, o somatório desses dois valores deu em 50 graus e 72 minutos. Esses 72 minutos, eu posso, então, estar transformando ele para 60 minutos. Então, eu tiro 60 minutos aqui, coloco ele valendo como 1 grau, por isso 51 graus, e esse 60 que eu tirei vale depois para 12 minutos. Nosso próximo exercício também agora é 28 graus, 41 minutos, mais 39 graus e 39 minutos, sendo assim também da mesma forma um termo abaixo do outro, note como deu 80 minutos. Então, é necessário a gente fazer o quê? Transformar ele para, no máximo, um valor de 59 minutos. Então, eu vou tirar 60, jogo esse grau para lá, vira 68 graus, e aqui fica 20 minutos. Então, esses cuidados que a gente deve ter também é verificado nos casos onde a gente vai estar fazendo a subtração dos ângulos. Então, nesse caso, se eu tenho 30 minutos para tirar de 40, eu não consigo, eu tenho que aumentar esse valor. Então, eu tiro 1 grau, que equivale a 60 minutos, logo ele vai dar 41 graus 90 minutos menos 20 graus e 40 minutos. Esse resultado, então, me dando 21 graus e 50 minutos. Como ele está abaixo de 60, não é necessário fazer outra conversão. Vimos ainda que dentro dos cálculos é importante lembrar da trigonometria, seja ela com relação aos itens de seno, cosseno e tangente, lembrando então que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, aqui um dos exemplos do exercício que a gente fez foi na questão de um observador estando na margem do rio que vê a torre num grau de 56 graus neste ângulo, se afasta depois 20 minutos, então de C até D 20 metros, ele faz essa variação e quando ele vai novamente verificar a torre, o ângulo é de 35 graus, então pede para você calcular qual seria a largura desse rio D. Bom, então nesse caso a gente lembra que é necessário lembrar dos termos de catetos opostos, hipotenusas e catetos adjacentes. A hipotenusa, ela sempre vai ser o ângulo contrário ao ângulo perpendicular, que a gente tem aqui então um ângulo reto de 90 graus. Então, esse outro termo ali, ele é a minha hipotenusa. Quando eu não tenho esses valores, como a gente aqui só tem catetos opostos e catetos adjacentes, recorremos aos valores das tangentes. Então, os valores já foram dados da tangente de 35 graus e de 56, sendo assim, então, eu sei que nesse grau de 56 a tangente é o cateto oposto à altura, dividido pela distância,
que equivale a 1,48, eu tenho essa primeira fórmula. No segundo, é a tangente de 35, o cateto oposto é a minha altura, mais o meu cateto adjacente é 20 mais o D. Quando a gente faz, então, essa relação, a gente consegue fazer uma correlação, porque temos duas equações, duas variáveis, é possível igualar essas duas, então, descobrindo, então, que o valor da distância deu 17,9 metros. Eu aconselho, então, como eu comentei, de que vocês façam esse exercício para ir acostumando o cálculo dos mesmos. Depois temos ainda, no caso de triângulos qualquer, que podemos estar utilizando a lei dos senos, onde A ele é dividido pela ração do seno do ângulo A, o valor de B é dividido pelo seno do B e o C é dividido pelo seno do C. Sendo assim, a lei dos cossenos é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. Então, aqui a gente tem um dos exemplos que a gente pode estar fazendo de exercício. Então, a partir do ponto A e B, eles têm uma distância de 20 metros, temos as medidas dos ângulos horizontais em D e depois em C. Para isso, então, ele pede para a gente calcular a distância entre essas balizas D e C. Para isso, então, a gente tem que dividir os triângulos. Primeiramente, no triângulo A, B e D, então, que ele está aqui na nossa esquerda, a gente tem, então, o valor que B equivale a 30 graus e o valor de A vale 60 mais 40, então, valendo ao total de 100 graus. Então, sabemos que o somatório tem que dar 180. Se um é 100 e outro é 30, 50 fecha 180. Para o cálculo de A a D, a gente usa a lei dos senos. Então, essa distância 20 é o seno de 50, enquanto a minha distância de A a D vai ser o meu seno de 30. Dessa forma, a gente tem que AD equivale a 3,054. Depois do triângulo ABC, então agora do nosso lado direito, a gente tem que esse ângulo, então, ele vale 115, esse outro 40, e o somatório tem que fechar 180, então em C o ângulo vai ser 25 graus. Então, de 20 para seno de 25, e o AC que eu quero descobrir, ele vai estar sobre o seno de 115. Calculando esses valores, a gente alcança, então, que a C vale 42,89. Por último, então, no triângulo AC e D, esse na esquerda, a gente tem que o ângulo A equivale a 60, AD 13,05 e o AC vale 42,89. Por isso, agora recorremos à lei dos cossenos, onde diz que essa distância desse ao quadrado seria AD ao quadrado mais o AC ao quadrado menos 2 vezes AD vezes AC e o cosseno de 60, resultando então um DC 38,07. Depois aprendemos um pouco sobre as escalas, lembrando que sempre vai ser a distância do desenho dividido sobre a distância real. Então, quanto o meu coeficiente, meu denominador, ele for maior, a minha escala vai ser pequena. Então, denominadores grandes fazem com que a escala seja pequena e denominadores que vão ter valores menores, eles virem uma escala grande. Então, entre essas perguntas, qual que é o valor das escalas, qual seria a maior? Então, seria aquela que tem o denominador menor. Então, de 1 a 100 e aqui também de 1 a 1000, as duas com a mesma resposta. Determinar depois, posteriormente, o comprimento do rio, onde a escala do desenho é de 1 para 18.000 e foi apresentada uma linha com relação ao seu desenho de 17,5 centímetros. Então, a gente usa a escala, lembrando que é sempre a distância acima do desenho sobre a distância real, então 17,5 sobre a distância real equivale então a 315.000 centímetros, que é a mesma coisa que 3.150 metros. Da mesma forma, você pode fazer esse próximo cálculo, lembrando que é sempre a escala é a distância do desenho sobre a distância real. Quando faz então essa multiplicação, se descobre nesse exemplo que a escala do desenho equivale a 1.300 metros. Então, assim a gente finalizou um resumo da aula 2 e agora vamos para a nossa próxima aula. Então, a gente viu sobre a necessidade das medições das distâncias, elas podem acontecer
de maneira direta ou indireta. A direta a gente utiliza trenas, piquetes e balizas, enquanto as distâncias indiretas, a sua medição é necessário fazer cálculos adicionais. Então, a medida direta eu já faço uma comparação com uma grandeza padrão, centímetros, metros, hectares, depende do que eu estou verificando, enquanto a distância da medição indireta eu tenho que fazer cálculos adicionais. Então, na medição direta eu posso utilizar as trenas, que elas são normais de ser utilizadas para verificar a distância, por exemplo, entre piquetes ou até mesmo estacas testemunhas. Temos a utilização de balizas, que tem essa coloração entre branca e vermelha, também pode ser branca com preto. Temos o nível da cantoneira, que serve também para nos auxiliar na forma de segurar a baliza, que ela esteja alinhada. E podemos então estar utilizando a trena, fazendo uma distância direta entre os pontos, em um lance único, porém às vezes é necessário fazer vários lances de 20 em 20 metros e depois no final apenas recorrer ao último valor, a fim de que então eu utilize esses vários lances e a trena ela não fique torta, ela seja ereta. Então, porque quando a gente tem esse erro, existe então um erro relativo ao comprimento da trena, também trazendo erros nos valores finais. Com relação às medidas indiretas, então, vimos que são aquelas que necessitam de cálculos adicionais, e uma dos exemplos seria a taquiometria, ou também chamada de estadimetria, que as observações são então utilizando teodólitos e realiza-se a medição do ângulo vertical ou zenital. Então, a gente tem aqui a linha do horizonte. Quando a gente se refere à linha do horizonte, a gente vai ter esses ângulos, que vão estar sendo medidos de maneira de acordo com a sua função. Então, quando eu tenho o zênite, ele é a linha vertical e o horizonte a minha linha horizontal. A partir do zênite até o horizonte eu tenho o meu ângulo zenital e o meu ângulo vertical ele está relacionado à linha do horizonte. Depois vimos o caso da utilização das miras estadimétricas. As miras estadimétricas são réguas graduadas centimetricamente. Temos o espaço branco ou preto e servem então para fazer as medições. Quando tem um pontinho apenas, equivale a 1 metro, 2 pontinhos, 2 metros e 3 pontinhos, 3 metros. Então, vocês podem ver que nessa questão ele tem um pontinho só, é 1 metro, e a partir então do 9, onde ele começa a ser medido, então aqui é 1,9, essa próxima linha 1,910, depois 1,920, 930, 940, 1,950. Então, cada um desses risquinhos eu vou aumentando até depois chegar ali no 2 metros. Eu poderia ter duas bolinhas ou um número arábico mesmo. Então, aqui a gente tem os exemplos para poder estar medindo os valores de 1,615, 1,705, 1,658, 1,600 metros e o último 1,725. Então, note como que a gente fez esse cálculo. Partindo então que aqui essa é a base, ele vale a 1,6, então aqui 1,610, 620, 630, 640, 650 e aqui quase 1,660. Então, por isso que o valor de 1,658 fica aqui bem próximo. Da mesma forma, então, lembrando que 1,700 estaria nesse ponto, então aqui seria 710, 720, e na metade entre eles, antes do 1730, a gente teria o 1725. Então, pausem, veja linha por linha que vai facilitando a aprendizagem. Depois vimos que temos os cálculos para os ângulos zenitais e verticais, e para isso nós podemos estar utilizando as fórmulas. Lembrem que G seria a diferença entre a leitura superior e inferior, e o valor de K é o valor de 100 fixado. Então, temos as distâncias horizontais e inclinadas e os ângulos zenitais correspondentes com a letra Z ou verticais com o V. Então, depende de qual deles eu vou estar utilizando, se será zenitais seno e os ângulos verticais os cossenos. Então, aqui a gente tem um dos exemplos, foram feitas duas medidas, é preciso fazer essa medida entre eles. Então, a gente tem que a distância sempre vai ser do G, a leitura superior, menos inferior, e o K igual a 100. O meu G, então, minha superior é 3,548, eu tiro o inferior
2.740, multiplico por 100 e faço o cosseno desse ângulo vertical, que é o ângulo de 2 graus, 34 minutos e 15 segundos elevado ao quadrado. Sendo assim, eu já tenho que a minha distância horizontal vale a 280,235 metros. Outra forma de medir também é através do distanciômetro, onde ele lança essa luz, ele vai bater no prisma e ele retorna. De acordo com o tempo que volta para retornar, eu consigo calcular essa distância existente. E temos ainda as decisões sobre os cálculos dos ângulos horizontais e verticais. Lembrando então que o ângulo vertical é relacionado ao zênite, é o quanto que ele está então se locomovendo, ele pode variar de 0 a 90 positivo ou de 0 a menos 90 negativo. E o ângulo então zenital, ele sempre vai estar com relação à sua linha divisada, então ele varia de 0 a 180, sendo a origem então a partir do zênite. Então assim a gente consegue verificar qual que é os valores entre eles. Lembrem que o somatório entre o zênite e o vertical vale 90 graus. Então a gente vai fazer as técnicas de medição simples, podendo ser as simples, onde a gente faz a diferença entre LC menos LB, lembrando que nós temos as leituras dos pares diretos e indiretos, e esse cálculo é por LPD mais LPI divididos por 2, mais ou menos 90 graus. Então, quando faço medidas com várias repetições, eu posso utilizar essa outra fórmula, onde aqui temos um exemplo que várias medições foram calculadas, eu vou fazendo a diferença entre elas, então consigo calcular que 358, 12 minutos menos os 110 e 33 minutos tem uma diferença de menos 247 e 39 minutos. Eu faço então essa multiplicação e depois eu somo com 360 graus e divido por 3, que foram as quantidades de medições executadas. Sendo assim, por fim, o meu alfa deu 37 graus e 27 minutos. Lembre então que temos ainda os ângulos verticais, que também é utilizada essa fórmula, agora de 360 graus, mais o zênite da medida direta menos o zênite da medida indireta, divididos por 2. E também é possível fazer os cálculos dos erros da verticalidade. Então aqui a gente viu mais um exemplo, onde são fornecidos os dados de ZPD e ZPI, é apenas fazer a substituição na fórmula. Da mesma forma, para fazer o cálculo dos erros da verticalidade. Vimos depois ainda sobre a orientação, que nós temos o norte magnético e o geográfico. Então, é comum a gente saber que temos esse polo geográfico onde temos o norte e o sul, porém o polo geomagnético ele é um pouquinho mais inclinado. Então, essa inclinação, então, ela é utilizada também nos cálculos posteriormente. Então, a gente pode estar fazendo as orientações com relação aos azimutes. Os azimutes, então, da direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem que contém os polos magnéticos e geográficos. Então, a medida a partir do norte equivale, podendo a variação de 0 a 360 graus. Então, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E rumo é o menor ângulo formado pela meridiana que materializa o alinhamento norte ou sul. Então, a gente também tem essas variações de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E podemos fazer a conversão entre eles, entre o rumo e o azimute. Então, aqui a gente tem as recomendações de como eu vou fazer a conversão de azimute para rumo e, posteriormente, de rumo para azimute. Então, a gente fez alguns dos exercícios aqui, que viu que é apenas substituição também das fórmulas, sendo possível fazer esses cálculos posteriormente. Lembre que essa variação é chamada de declinação magnética e quem é responsável de verificar quanto que está essa declinação é o Observatório Nacional. Então, temos mais alguns exercícios que foram sendo realizados durante a aula e lembramos que as bússolas, para serem utilizadas, também devem ser mantidos os cuidados com relação à sua medição. Então, um dos pontos necessários ver é com relação à sua sensibilidade, centragem e equilíbrio. A sensibilidade, se quando ela fica parada, ela faz
antes de se estabilizar 25 oscilações. Quanto à centragem, é necessário fazer duas leituras opostas, devem diferir em 180 graus. E quanto ao equilíbrio, é necessário nivelar-se o prato da bússola, a altura das extremas da agulha deve ser igual. Outro ponto muito importante que deve ser lembrado é com relação à orientação da mesma. Ela vai sofrer influência com relação ao tipo de material que vai estar próximo. Então, relógios, canivetes e também minerais como a pirita e magnetita têm propriedades eletromagnéticas e deve-se tomar cuidado, então, para que eles não deem resultados falsos dos valores encontrados. Então, uma das maneiras mais formas que a gente pode estar utilizando as bússolas é para isso, então, fazer um alinhamento de qualquer terreno, verificando a ponta norte da agulha. Esse alinhamento, o rumo ao azimuth deve ser igual. Então, essa é uma das maneiras de verificarmos se existe ou não uma atração de influência no local que pode estar interferindo as medições. Essa foi, então, nossa aula do dia 18. Eu agradeço a atenção de todos e caso tenham alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigada.